Hello my friends, hello everyone. Hoje o vídeo vai ser bem interessante, porque pergunta que não quer calar. Aprendi algumas frases, estou estudando inglês por conta própria. Como eu faço para praticar inglês no Brasil? Meu Deus! Como eu vou fazer? Eu tenho a solução, eu tenho algumas respostas para você. Vamos começar com imersões. Em muitos estados hoje existem imersões em inglês. São lugares que são hotéis, são fazendas que as pessoas vão lá para fazer atividades em inglês e praticar o seu inglês, independente do nível. Existem alguns grupos de iniciantes, nível intermediário, avançado, isso vai ser de acordo. Então, aqui na minha cidade, na minha região, tenho umas imersões que é feita para as pessoas praticarem o inglês. Então passa um final de semana, passa um feriado, passa uma semana, então vai dependendo muito, né, do seu tempo, claro, do valor. Outra opção, existem o Meet Up, que a gente fala Meet Up, encontrar pessoas. Então esse é um aplicativo que as pessoas fazem grupos para falar de vários assuntos, fazer workshop. São todos gratuitos e existem grupos que se reúnem para falar inglês. Tem daí os grupos que gostam de falar inglês sobre Star Wars. Tem grupos que vão falar são aqueles jogadores de videogame que jogam também online. Outra maneira de praticar o inglês bem efetiva para a aprendizagem do idioma. Sei que daqui a pouco é mais os meninos que gostam, mas você consegue praticar e falar com muitas pessoas. Então o Meetup, essas imersões, tem também alguns grupos no Facebook. Tem grupos no Facebook que você pode fazer parte dessa comunidade e conversar com pessoas que geralmente não são nativas, mas estão aprendendo a língua, porque hoje você sabe que quem usa mais o inglês é os não nativos do que os nativos. E você pode tanto interagir via message, ou você pode gravar ou fazer reuniões online. Já participei, bem interessante, é só deixar a vergonha de lado e participar. Outra maneira, tem alguns restaurantes e até cafeterias que oferecem hoje serviços e atendimentos para os seus clientes em inglês. Eu posso falar aqui da minha região, né? Porto Alegre tem uma cafeteria, que as proprietárias são duas professoras de inglês, então você pode ir lá e fazer, né, o seu pedido, né, em inglês e bater um papo e com grupos lá e realmente praticar, sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Ai, bati minha mão. Acho que deve ser um pouco italiana, alguma coisa assim, porque as mãos não param. Deixa eu amarrar minhas mãos. Restaurantes, tem restaurantes que tem também um dia próprio, que todos os pedidos e os garçons, waiters, por isso que eu amo inglês, eu não preciso ficar pensando nesses acentos gráficos. Você faz o pedido em inglês. I must teacher see, eu sou ainda iniciante, mas como você vai passar para outro nível se não praticar, não tentar avançar? Memoriza as frases ali do restaurante, como faz o pedido, como pede a conta, como pergunta quanto, como pede o ponto do bife e vai ser feliz. Go ahead. Ou tem pessoas que criam um grupo mesmo, que são colegas e empresas. Existem, mesmo a língua não sendo exigida ainda, tem grupos que fazem essas pequenas small talk na hora do café, na hora do lunchtime, na hora do almoço, e fazem essa interação. Então, como eu não estou imerso na língua no Brasil, infelizmente, eu tenho que criar essas opções. E imaginação, muita imaginação. Então, vai ter, se vocês quiserem praticar, digamos assim, de uma maneira somente, você está no início com um pouquinho, ainda quer adquirir vocabulário, pega o Duolingo, pega esses outros aplicativos até você se sentir seguro. Então, existe maneira, só a gente precisa se organizar, não ter medo, sabe? Dar esse passo e fazer parte desses grupos e ter isso. Quando você vai conhecer pessoas muito interessantes que são apaixonadas pelo inglês e conseguiu destravar a língua
sem medo de ser feliz. Então são algumas dicas para praticar o inglês mesmo no país. E também falando sozinho, colocando seu fone de ouvido e fazendo de conta que está dando uma caminhada, ou está falando com alguém no telefone, escutando e reproduzindo, escutando aquela frase e repetindo, como se estivesse ainda falando com alguém no telefone. Muito legal, porque as pessoas ficam te olhando assim, imaginando que você falando inglês sente meio importante. Não muito, mas ajuda bastante. O que vale é a prática, a persistência e a frequência. Alright? Essa é a minha dica de hoje, então vai ficar aqui os links que vocês podem acessar, Meetup, algumas imersões, daí tem que fazer um Googlet, tem que procurar lá no Google, onde tem aí na sua cidade, no seu estado, algumas imersões, os grupos do Facebook e também esses restaurantes ou cafeterias que oferecem já esse atendimento em inglês. Então, eu ia falar inglês com português. Não tenha mais desculpa, no excuses. Vocês podem praticar no Brasil muito, muito, muito. Ou ter aulas comigo online ou aqui na minha sala. Estou abertas para receber vocês e a gente destravar esse inglês, ok? Então essa é a dica. Então, see you next video, see you next time. Bye!